Aí, prontinho. Pô, ô Mi, você não quer avisar, não quer pedir pra Ana comprar pão pra gente? Fala pra comprar pras duas. Que da outra vez ela comprou só pra você. Os caras ficaram sem pão. Esse cara bolado, cara. Falei, nossa, você comprou pão só pra eles. Falei, não, não sabia. Ô, gente, então vamos fazer o seguinte. Ô, puta, hoje é um dia muito bom, tá? Eu tô muito feliz hoje. Porque hoje a gente vai começar a lei de Newton. A gente vai terminar a parte de movimentos circulares, que tá na página 34. A gente tem alguns exercícios, inclusive, para fazer. E aí, no encerramento, a gente entra com as leis de Newton, tá bom? Então vamos lá. Eu já tinha dado o sistema de polias conectadas por corrente? Já tinha falado? Já? De exercícios, a gente chegou a fazer quais? A gente fez até o 5? Ah, então falta só o 6 e o 7. O 5 a gente. Ah, é, porque é o que você estava falando, né, Mi? Tá certo. É o 5. Então é do 5 para frente. Na semana passada, quando a gente estava estudando movimentos circulares, eu tinha falado para vocês que dois casos de movimentos circulares são muito comuns em exercícios de vestibular, que são justamente os casos onde a gente usa uma polia acoplada a uma segunda polia para fazer uma transmissão de movimentos. O exercício 4 ele já trabalhou uma situação como essa. O exercício 5 é uma outra situação de transmissão de movimentos, tá? No exercício 5 ele fala o seguinte, ele diz assim, duas polias, um e 2 ficam ligadas ao eixo de um motor. A polia um, que é a maiorzinha, ela tem um raio de 20 centímetros e ela gira com uma frequência angular de 12 rádios por segundo. Ô, gente, o que que é frequência angular? Eu tô fazendo essa pergunta porque essa expressão ela é um pouco confusa. Frequência é o número de voltas por segundo. Angular vem do termo velocidade angular. Então, cuidado, porque alguns exercícios desse assunto usam esse termo, ó, frequência angular, como sinônimo de velocidade angular, tá? É o ômega, isso que ele acabou de te dar. Ah, professor, mas como que eu vou saber isso na hora? Pela unidade. Se o cara escreve assim, ó, 12 rad barra segundo, isso é unidade de velocidade, ó, tá? Velocidade angular, beleza? Então, a polia um gira com frequência angular de 12 radianos por segundo. A polia 2, que é a menorzinha, ela tem um raio de 15 centímetros. Ele pede para determinar a frequência da polia um, a velocidade angular e a frequência da polia 2, e depois as velocidades lineares de dois pontos, P1 e P2, que estão assinalados aí. Então, deixa eu tentar desenhar aqui, vai. Eu tenho uma polia conectada por um eixo aqui, direto no motor. Então aqui tem um motorzinho, tá? Aí essa segunda polia está conectada à primeira. Vou colocar ela um pouquinho menor aqui. Pronto. Aí ele colocou nas polias dois pontinhos, um ponto aqui, que ele chama de um, que segundo ele está andando com uma velocidade V1. Então imagina o seguinte, conforme essa polia roda, esse ponto ele faz isso, ó, tá? Ele está girando. E aqui tem um outro ponto, 2, com uma velocidade V2 também. Mesma coisa, tá? Ele deu a velocidade angular da primeira polia e deu os raios. Aqui vale 20 e aqui vale 15, tá bom? Ahn,
É isso. Tá, gente, vamos lá. No primeiro caso que a gente viu, a gente percebeu que quando você acopla duas polias por uma corrente, justamente pelo fato delas estarem presas numa corrente, elas são obrigadas a ter uma velocidade única. Aqui é um pouco diferente. Por quê? Essa polia, ela vai dar voltas. E essas voltas que essa polia vai dar têm a mesma frequência do motor. Então, se o motor está fazendo uma, sei lá, 5 ciclos por segundo, essa roda está girando 5 vezes por segundo. Tá, então ela tem uma frequência. Agora, essa roda aqui, ela está presa no mesmo eixo. No mesmo eixo. Como elas estão presas as duas no mesmo eixo, quando o eixo girar uma volta inteira, as duas rodas elas são forçadas a dar uma volta inteira também. Então, por exemplo, se o eixo está girando 5 vezes por segundo, tanto essa roda como essa estão girando 5 vezes por segundo. Frequência é absolutamente a mesma, tá? Nesse tipo de sistema, as frequências são iguais. As frequências são iguais. E isso para a gente é bom. Por quê? Porque a gente lembra que ver ômega, deixa eu colocar aqui no canto, ômega, que é a velocidade angular, ela é igual a 2π vezes a frequência, certo? Você pode falar que é 2π sobre período ou 2π vezes a frequência, é a mesma coisa. Agora pensa, se essas duas rodinhas estão girando com a mesma frequência, isso significa que elas têm que ter o mesmo ômega. Eles têm que ter o mesmo ômega também. Quer dizer, quando essa roda girar 360 graus, essa outra vai girar 360 graus, tá? Então, para esse tipo de sistema em eixos, além das frequências serem iguais, eu vou dizer que as velocidades angulares também são iguais. Também são iguais. Isso já dá um adianto na pergunta, na resposta, né? Tá? Beleza. Então vamos. Na frequência da polia 1. Bom, a polia 1, ela tem 12 radianos por segundo, né? Então vamos começar a calcular a frequência da polia 1. Ômega igual a 2π vezes f, tá bom? Só para a conta ficar um pouquinho, para a conta ficar exata, eu vou considerar o π valendo 3, tá bom? Então eu vou colocar o ômega 12 igual a 2 vezes 3 vezes a frequência. Então a frequência vai dar 2 Hz. 2 Hz, tá? 2 voltas por segundo. Velocidade angular e frequência da polia 2. Já acabamos de calcular para 1. Ômega 2 igual a ômega 1. F2 igual a F1. Pronto, tá? Depois a C. Velocidades lineares dos pontos P1 e P2. Aqui que está o detalhezinho da coisa, gente. Imagina que você ligou o motor. Liguei. Como todo mundo está girando com a mesma frequência, significa que quando o ponto 1 der uma volta completa, o ponto 2 também vai dar uma volta completa. Até aqui tudo bem? Você fala, ah, tá, professor, então peraí. Se eles demoram o mesmo tempo para dar uma volta completa, então eu posso dizer que eles têm a mesma velocidade. O que está errado nessa frase? Vou repetir a frase, tá? Se os dois estão dando o mesmo número de voltas por segundo, então os dois têm que ter a mesma velocidade. O que está errado nessa frase? O problema é o seguinte: o fato desse cara dar uma volta ao mesmo tempo que esse cara dá uma volta, não quer dizer que eles tenham a mesma velocidade, só quer dizer que eles andaram uma volta no mesmo tempo. O problema é que, como esse raio aqui
é maior do que esse, você concorda que para este cara dar uma volta, ele tem que andar um comprimento maior? Para fazer uma conta rápida aqui, ó. Comprimento da circunferência 1, 2π r1. Só para a gente ter noção. 2π, 2 vezes 3, 6. O raio da primeira polia vale 20 centímetros. Então vai ficar 2 vezes 3, 6 vezes 20 centímetros, dá 120 centímetros. Não precisa passar para metro, não. Esse é o comprimento que o um dá cada vez que ele dá uma volta. Agora, faz isso com o 2. Sacaram a ideia? Ó, 15 vezes 2 dá 30. 30 vezes 3, 90. Entenderam? O que que os dois corpos têm em comum? Única e exclusivamente o tempo que cada um demora para fazer isso. Porque se eles têm a mesma frequência, só quer dizer que ele demora o mesmo tempo para dar uma volta. Mesmo tempo para dar uma volta. Mesmo tempo para dar uma volta. Só que quando você faz então a divisão, você percebe claramente que a velocidade é diferente. Tá? V1 é maior que V2. Uma outra maneira de você provar isso muito mais rápida é lembrar que V igual a ômega R. Isso aqui é uma outra forma. Porque aí você pensa assim, bom, o ômega é igual para os dois, mas o ponto um está mais distante do eixo do que o ponto 2. Então significa que ele está com um raio maior. Então, se o raio é maior, a velocidade também é maior. Tá? Quanto maior o raio. Puta, eu lembrei de uma coisa muito legal agora sobre isso. Deixa eu vou contar para vocês aqui uma aplicação disso. Maior a velocidade linear. Tá bom? Eu descobri uma aplicação prática desse conceito. Eu descobri não, eu lembrei de uma aplicação prática desse conceito. Eu não lembro se foi na Unicamp, num desses vestibulares grandes. Uma vez caiu uma questão muito legal assim. A questão tinha um texto que falava sobre a importância de você escolher o local adequado da Terra para lançar um foguete. E ele explica por quê, né? Ele fala assim: quando você vai lançar um foguete, para você conseguir fazer o foguete sair da atmosfera, você precisa jogar esse foguete com uma velocidade mínima. Se você jogar o foguete, não você, né? Tipo, se o foguete sair com uma velocidade muito pequena, ele não consegue sair da gravidade. Então existe uma velocidade que a gente chama de velocidade de escape. Deixa eu colocar aqui uma aplicação do conceito, senão fica tudo muito jogado na lousa. Aplicação do conceito, tá? Então você tem lá uma tal de velocidade de escape. Dá até para calcular essa velocidade de escape, tá? Mas não vamos fazer isso agora. Aí, beleza. Então, para você lançar o foguete, você precisa atingir essa velocidade. Só que tem um problema. Para você conseguir atingir essa velocidade, você precisa de combustível. E aí tem uma coisa meio paradoxal. Por quê? Porque quanto mais combustível eu ponho no foguete para atingir a velocidade de escape, mais pesado ele fica. Qual que é a solução que os físicos encontraram? Aproveitar a velocidade da Terra. Como todo mundo está na Terra, quando você lança uma coisa da Terra, fisicamente falando, é a mesma coisa que você pular de um carro em movimento. Quando você pula de um objeto em movimento, a tua velocidade não é a do objeto. Então, a ideia de lançar um foguete para o espaço, ela passa muito por essa percepção também. A Terra está girando. Então, a hora que eu lançar o foguete vai sair com a velocidade dele, mais a velocidade de giro da Terra. E aí, a pergunta, ela fazia a seguinte indagação: qual é o melhor lugar da Terra para lançar um foguete? E por quê? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de economizar combustível, qual é o melhor lugar para se lançar um foguete? Qual a melhor? Na verdade, eu vou ajudar um pouquinho. Latitude para se fazer um lançamento de um foguete.
Isso é uma boa pergunta, tá? Para vestibular. Que merda é essa que tá tocando desse jeito? Vocês sabem? Hã? Vocês estão escutando também, né? Tiriri. Tá. Pensei que era minha labirintite. Eu tô com a labirintite meio. Tá foda, viu? Eu tô arrebentado, cara. Tá. Nossa. Daí, se vocês fossem engenheiros da NASA, com aquela cabeça enorme que não passa nem na porta, né? De onde você lançaria o foguete? Ou de onde você recomendaria o seu governo a lançar um foguete? Do mais próximo da latitude zero. O mais próximo da latitude zero. A latitude zero corresponde à linha do Equador. Então imagina, por exemplo, que a gente tem uma base de lançamento na linha do Equador. Por isso que as bases de lançamento são próximas às linhas do Equador. A base de lançamento americana, a gente tem aqui no Brasil a base de Alcântara, né, que por um tempo o governo tentou estimular um pouco o uso, mas acabou não dando muito certo. Mas são lugares muito estratégicos justamente para aproveitar a velocidade. Porque o que acontece? Vamos calcular a velocidade desse ponto aqui, ó. Ele está girando. Só que para ele girar uma volta completa, ele precisa andar todo o comprimento da circunferência da Terra, concorda? Então, enquanto a Terra está girando aqui em 24 horas, né? O ponto A, ele faz todo esse movimento aqui. Então, a velocidade dele é igual a 2πr vezes a frequência. Acabou. Tá? O raio, só para você ter noção, gente, o raio da Terra, a distância da crosta até o centro, ela está aproximadamente por 6.300 quilômetros. Então, tipo, para você conseguir chegar no centro da Terra, você precisava cavar quase 6.000 quilômetros, mais de 6.000 quilômetros. Então, seria essa distância aqui, ó. Aqui eu tenho a frequência, né? Qual é a frequência da Terra? Qual é a frequência da Terra? Ah, agora os caras até levantaram a cabeça, assim. Vamos lá, qual é a frequência da Terra? Hã? Não, não, 24 horas é o período, né? 1/24, exatamente. 24 é o período. Ó, eu vou fazer essa conta só por curiosidade. Essa conta aqui te dá a velocidade de um ponto que está no Equador girando. Quer ver, ó? Vamos ver aqui. Vai dar 6.300 vezes 6 dividido por 24. Era só dividir por 4, né, burrão? 1.575 quilômetros por hora. Tá aí. Chupa essa manga. 1.575 km/h. Só um parênteses aqui, né? Imagina o que aconteceria conosco nesse momento se a Terra parasse do nada. Vai tudo embora, vai tudo varrido. Imagina você estar num carro a 1.575 km/h, ele para de repente. Você é lançado, né? A gente ia ser lançado para o espaço, tá? Então, quando o foguete sai da Terra, ele já sai com essa velocidade aqui, ó, tá? Mais a velocidade do foguete. Agora, qual é o problema, por exemplo, de você lançar um foguete daqui, ó, numa latitude mais alta? O problema de você lançar um foguete para latitudes mais altas ou para cá, para o sul, qual é o problema? A Terra ela tem um eixo de rotação, certo? Todos os corpos que estão girando na Terra, eles estão girando em torno desse eixo comum. Só que, dependendo da latitude do ponto, ele vai ser obrigado a percorrer uma circunferência de tamanho diferente. Por exemplo, se você pegar a distância desse ponto aqui, ó, até o eixo da Terra, ela dá uma distânciazinha menor, não dá? Dá uma distânciazinha menor. Então, quando eu vou calcular a velocidade do ponto B, ela fica menor. Quanto mais próximo dos polos, menor é o raio, em função do eixo ali. Quanto mais próximo dos polos, menor a velocidade. Até chegar numa situação limite, pessoal, que é, se a pessoa estiver aqui, ó, parada, em cima do polo, ela só vai ficar fazendo isso, ó.
Ela vai demorar 24 horas para fazer isso aqui, ó. Ela não vai andar uma circunferência propriamente dita, tá? A velocidade vai diminuindo e vai diminuindo, tá bom? Isso é uma situação que, onde, o que que isso tem a ver com exercício, né? Só para a gente fazer a conexão dos pontos. Esses dois pontos, eles são obrigados a ter a mesma frequência. Então, isso aqui é um caso bem particular disso aqui, ó. É como se você tivesse uma latitude da Terra e outra latitude. Imaginem, pessoal, se você pudesse cortar a Terra em fatias. Cada fatia seria uma polia. A fatia do Equador seria uma polia maior. À medida que você vai subindo, as fatias vão ficando cada vez menorzinhas. Mas todas elas estão girando com a mesma frequência. Tá bom? Beleza? Então a resposta é próximo do Equador. Tá aí. Bom, vamos lá, vamos continuar. Isso, quer ver, ó, vamos pegar uma latitude aí, vai. 60 graus. 60 graus latitude norte, tá? O que que é 60 graus de latitude? Significa que esse ponto aqui, ele está numa certa altura, que se você fizer uma linha aqui, ó, zoom, esse ângulo aqui vale 60 graus, ó. Inclusive tem uma pergunta parecida com essa na apostila, que é assim. Só que eu não lembro se a pergunta era exatamente essa, mas era assim: qual deve ser o ângulo de latitude para que a velocidade aqui seja tipo metade, alguma coisa do tipo. Era alguma coisa parecida. Mas vamos lá, eu preciso calcular a velocidade de um ponto na latitude 60. Tá. Qual que é o problema? Eu preciso achar esse raio aqui, ó. Só que isso aqui, ó, é o raio da Terra. Isso aqui é o raio da Terra, não é, ó? Isso aqui a gente conhece. Então, eu posso chamar essa distânciazinha aqui de x, ó. Essa distânciazinha aqui, tá? Pera só um pouquinho, gente. Aí. Então, ó, essa distância aqui é x. Fechou? Eu vou dizer então que, vai, desenvolve. Não? Se aqui é 30, se aqui é 60, aqui é 30, não é, ó? Aqui é bem 30, ó. 30 grauzinhos. A gente sabe o seno e o cosseno de 30. Então eu posso dizer que o seno de 30 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é o raio da Terra, tá? Portanto, o x deu raio da Terra vezes o seno do ângulo. Pronto. Aí eu achei o nosso raio, joga no 2πrf e aí sai a velocidade, tá? Inclusive aqui vai dar meio, ó. Então, olha como é que ficaria o término da conta, né? O x vai ser igual a metade do raio da Terra. Opa. O x vai ser a metade do raio da Terra. Se o x vai ser a metade do raio da Terra, a velocidade no ponto B vai ser isso aqui, ó. Que é exatamente a metade da velocidade, tá? É claro que aí o que que o cara vai fazer, né? Se não dá merda. Ele vai te dar um ângulo que você conheça o seno e o cosseno, né? Tipo 30, 60. Ou então ele dá o ângulo e dá o seno e o cosseno na prova. Tá bom? Beleza? Ah, essa questão é bonitinha. A 6. Não fez? Tá bom, a gente faz de novo. Não tem faz ou faz de novo. Vamos fazer a 6 primeiro? Ah, não, não, eu preciso fazer a 4. Porque para fazer a 6, eu vou ter que usar a 4 também.
A questão 4, tá, gente? Eu acho que é de alguma loja aí de fora. Pronto. 4. Na 4 ele diz o seguinte: as polias um e 2 são ligadas por uma correia. A polia um tem raio 20 centímetros e gira com uma frequência de 30 RPMs. Frequência 30. Dá meio hertz, né? A polia 2 tem raio 15. Raio 2. Determine a frequência da polia 2 e as velocidades V1 e V2 dos pontos P1 e P2. Bem parecido com o outro, né? Só que aqui o que que ele fez, né? Primeiro, ao invés de conectar as polias por um eixo, ele conectou por uma corrente. Ele sinalizou aqui na polia dois pontos. O ponto de cima, um, ele está andando para a direita. Então aqui tem um ponto com uma velocidade V1. E aqui um outro ponto, velocidade V2. Tá bom? Que está andando para a direita. Tá. Nesse tipo de associação, a história é bem diferente. Por quê? No primeiro caso, a gente tinha conectado as duas polias por um eixo. Então é o seguinte, velho. Se o eixo dá uma volta, todo mundo dá uma volta. Aqui a realidade é um pouco diferente. Aqui o que vai acontecer é que essas polias elas vão girar com frequências diferentes. E é fácil a gente lembrar isso. Observa que esses dois pontos, eles fazem parte da mesma corrente. Se eles fazem parte da mesma corrente, quer dizer que eles têm que obrigatoriamente ter a mesma velocidade. Então a primeira coisa que a gente escreve aqui, para começar a resolver o problema, é que V1 é igual a V2. Tudo bem. Só que agora imagina o seguinte, pessoal. Quando esse ponto 1 estiver andando por essa parte da circunferência aqui, ó, eu consigo expressar a velocidade dele, não consigo? Posso dizer que a velocidade desse ponto é 2π R1, tá? Então, todos esses pontos aqui, ó, eles são obrigados a andar com a mesma velocidade da rodando aqui. Só que isso também vale para a primeira. Os pontos que estão passando por aqui, ó, eles também têm que ter a mesma velocidade dessa polia. Então, nessa situação, o que que a gente tem? A gente vai dizer que a velocidade dos pontos que estão aqui, 2πr1, F1, faltou o F, né? Esqueci do F. Ela tem que ser absolutamente igual à velocidade de todos os pontos que estão nessa região da polia. 2π, R2, F2. E aí a gente percebe, né, pela conta, tirando 2π, a relação de grandezas, né, inversamente proporcional entre o raio e a frequência. Tá? Se R1, F1 tem que ser igual a R2, F2, significa que essas duas grandezas elas têm que se compensar de alguma maneira, né? Por exemplo, veja aqui o caso, ó. R1 vezes F1. Aí já resolvendo a questão, né, ó. R1 vezes F1 igual a R2 vezes o F2. Pronto. Tá aí, ó. A polia menorzinha vai girar mais vezes. Essa é a história, tá? Essa daqui gira 30 vezes por minuto. Para essa daqui ter a mesma velocidade, né, para que esses pontos aqui tenham a mesma velocidade,
ela tem que girar mais rápido, tá? Então fica 40 Hz. 40 RPM, perdão. Tá aí. E agora eu quero calcular a velocidade desses pontos. Como eles têm a mesma velocidade, a gente pode usar tanto a polia 1 como a 2. O resultado vai dar o mesmo, tá? Cálculo de V1 e V2. Vamos deixar em centímetro por segundo mesmo, tá? Eu vou deixar o π valendo 3. A frequência do 1 vale 30. 30. E o raio dele vale 20, né? 20. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. Dá 3.600. 3.600 o quê? Tô cuidado aqui, tá? Centímetro por segundo, tá? Fica um pouquinho mais pra... Não, mais pra cá. Como assim? Só me fala o que que você está falando para eu ter certeza do que você está falando. Só que você resolve ela por inversamente, né? Ah, tá, tá, perfeita. Quando a gente fala regra de três, eu penso sempre na direta, mas era a inversa, tá? Então, você pode fazer isso por quê? Justamente porque são grandezas inversamente proporcionais. Tá certinho, tá? Ah, oi, fala. Verdade. Boa, boa. É por minuto. Isso aqui dá não mudar a unidade, né? É por minuto, tá, gente? Pessoal de casa, corrija aí, por favor. Por que que é por minuto, tá? Só para vocês entenderem. Porque como eu usei a frequência em RPM, ela está fora do sistema internacional. Então, por isso, minuto. A questão da bicicleta, que essa questão é a que eu acho mais chata, assim, de movimento circular. Porque ela acaba misturando os dois casos, né? Não, 6. Na 6 ele dá um desenho. Deixa eu primeiro fazer o desenho aqui. Aqui eu tenho uma polia. Deixa eu desenhar ela maior. A polia da frente, ela está conectada no pedal. Aí eu tenho aqui a roda traseira. E dentro da roda tem uma outra poliazinha. E aí eu tenho a corrente. Aqui, aqui. Tá, antes de ler a questão, vamos tentar entender como que esse negócio funciona, usando essa física que a gente está estudando. Bom, quem vai transferir o movimento para a bicicleta é o cara. O cara, ele está aqui, ó, ele está pedalando aqui. Então, essa catraca aqui, ou polia, ou o que você quiser, ela está presa no eixo junto com o pedal. Então, significa que quando esse cara der uma pedalada completa, a polia dará uma volta completa, ok? Então essa daqui é a dianteira, dianteira, tá? Essa polia dianteira, ela está conectada com a polia traseira por meio de uma corrente. Então elas não têm a mesma frequência. Elas têm frequências diferentes justamente porque elas têm tamanhos diferentes. No entanto, essa polia traseira, essa catraca traseira, ela está no mesmo eixo da roda. Ela está no mesmo eixo da roda.
Se elas estão no mesmo eixo, significa que elas têm a mesma frequência. Então, tipo, a frequência da pedalada é igual à frequência dessa roldana aqui. A frequência da roda é igual à frequência da traseira. Elas estão presas no mesmo eixo. E essa e essa são diferentes de frequência. Tudo bem? É mais ou menos essa coisa que a gente vai ter que explorar na questão. Vamos ler aqui o que ele fala. Tem um monte de informação. O raio da roda de uma bicicleta é de 35 centímetros. No interior da roda, há uma engrenagem cujo raio é 4 centímetros. Então, peraí. Raio da roda, 35 centímetros. Raio da engrenagem traseira, 4 centímetros. Aqui é 4 centímetros de raio, aqui é 35. Tá? Aí ele fala também que essa engrenagem, a traseira, ela é acionada por meio de uma corrente por uma outra engrenagem, que é a dianteira, de raio 8. Então, o raio da engrenagem dianteira, 8 centímetros. Tá bom. Um ciclista desloca-se fazendo uso da bicicleta, sendo gastos 2 segundos a cada 3 voltas do pedal. Então, ele dá 3 voltas em 2 segundos. Estou anotando tudo. Beleza. Observe, represente a constante apenas por π. Não é necessário substituir no valor. Item A. Calcule as velocidades, a velocidade angular, o ômega, da engrenagem do pedal em radianos por segundo. Ele quer o ômega dessa daqui, ó. Ele quer esse ômega. O ômega da engrenagem dianteira é igual a 2π vezes a frequência. Ô, gente, vocês conseguem calcular a frequência de cabeça aqui rapidão? Ó, a frequência é o número de voltas por segundo. Se ele dá 3 voltas em 2 segundos, ele dá uma volta e meia, né? Seria 1,5 Hz a frequência. Tá, gente? Já vou codificar a cabeça aqui. 2π vezes 1,5. Então, o ômega é igual a 3π radianos por segundo. Ô, gente, percebam a correspondência, embora sejam coisas diferentes, percebam a correspondência entre frequência e ômega. A frequência está dizendo que ele dá uma volta e meia por segundo. O ômega está dizendo que ele anda 3π radianos. Gente, 3π radianos, não sei se vocês lembram da trigonometria, 3π radianos é exatamente uma volta e meia. Então, a velocidade, ela condiz com a frequência. Tá vendo? Talvez até por causa disso, o pessoal acabe chamando isso aqui de frequência angular, né? Frequência com que o ângulo se desenvolve. Tá aí, beleza. B. Puta, essa daqui é foda. Ah, não, não é essa daqui ainda não. A C que é foda. Qual é o valor absoluto da velocidade linear de um dos elos da corrente que liga a engrenagem do pedal à engrenagem da roda? Então imagina que você pegue um pontinho aqui, ó, e ele está andando. Eu quero a velocidade dele. Tá aí. E aí? Por onde a gente faz? Agora eu vou deixar vocês tentarem palpitar. Ah, aqui, né? É, a gente pode usar os dados dessa, porque o que que acontece? Eu já tenho o ômega dela, né? Eu já tenho o ômega da polia. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tentar calcular a velocidade de um ponto aqui nessa extremidade, ó. A hora que eu calcular a velocidade desse ponto,
que está aqui fazendo essa volta, eu já sei que todos os pontos da corrente vão ter a mesma velocidade, né? Então eu vou escrever assim, ó, V igual a ômega R, ômega da engrenagem dianteira, vezes o R da engrenagem dianteira. O ômega vale 3π, vezes o raio da engrenagem dianteira é 8. Vou deixar em centímetros de novo. 24π radianos, metros, perdão, por segundo. 24π. Hã? É centímetro? Ah, é. Verdade, boa. Centímetro segundo. Normalmente, numa questão de múltipla escolha, vai vir a pergunta C. Tá? Essa é a mais chatinha. Mas a A e a B, elas de uma certa maneira vão preparar para a gente responder a C. Qual a distância percorrida pela bicicleta se o ciclista mantiver essa velocidade constante nas condições citadas no enunciado por 5 minutos? Então, tipo, ele vai andar 5 minutos, ele quer saber quanto a bicicleta anda. Delta S da bicicleta. Tá. A primeira coisa que a gente tem vontade de fazer quando você vai fazer esse exercício pela primeira vez é pensar, a velocidade é delta S por delta T. Só que eu não tenho a velocidade da bicicleta. Eu posso tentar calcular a velocidade da roda. Seria uma possibilidade. Ou então, eu posso pensar de um jeito bem legal. Gente, imagina que você coloque aqui na roda um ponto, bem na ponta do pneu. E você vai observar esse ponto girando. A bicicleta vai passar na sua frente e você vai observar o ciclista passando e o ponto vai girar. Quando a roda do pneu der uma volta completa, quanto o ciclista andou? Imagina que eu pegue uma circunferência dessa aqui, ó, corte ela e abra. Se eu pegar uma circunferência e abrir ela assim, ó, qual é o comprimento dessa reta? 2πr. 2πr. Gente, para a roda dar uma volta completa, a bicicleta tem que ter andado exatamente o comprimento da roda. Cada vez que a roda dá uma volta, a bicicleta se desloca 2πr. Aí a bicicleta dá mais uma volta na roda, 2πr. Outra volta, 2πr. Então a maneira mais que eu acho mais rápida de fazer essa questão é, primeiro, descobre qual é o comprimento da circunferência. Isso é fácil. Depois descobre quantas voltas esse cara deu em 5 minutos. Então vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui. Vamos descobrir primeiro quanto ele andou. Ó, para eu calcular a velocidade do ponto A, velocidade não. Para eu calcular o comprimento da circunferência, comprimento da roda, ela é 2π vezes o raio da roda. Então vai ficar 2. Ele pede para deixar π, né? Vezes o raio da roda é 35 centímetros. Pronto. Esse aqui é o comprimento da roda. Vai dar 0,7 π metros. Tá bom? Puta, agora eu preciso descobrir quantas voltas a roda deu. Ô, gente, cuidado, tá? Eu não posso usar essa informação, ó. Isso aqui é a frequência dessa coisa. Eu sei que a roda, como ela está presa na engrenagem traseira pelo eixo, aqui tem um eixo, ó. Eu sei que essas duas frequências são iguais.
Então vou escrever aqui, ó. A frequência da roda traseira, da engrenagem traseira, perdão, tem que ser igual à frequência da roda traseira. E aí, se você quiser colocar aqui, eu coloco que está no mesmo eixo por causa disso, tá? Mas a gente tinha feito um exercício agora há pouco, em que a gente descobriu, voltando aqui, ó, que a frequência e o raio são inversamente proporcionais. Então isso vai me permitir fazer essa conta de cabeça, gente, porque olha só, essa engrenagem, ela gira com que frequência? 1,5. E ela tem o raio quanto? 8. Se uma polia com raio 8 gira a 1,5 Hz, a frequência, a polia de raio menor, ela tem que girar mais. Então, ó, vou desenvolver a conta aqui. Pronto, pronto. Ó, igualei as velocidades angulares e cortei os pis. Ó, RF para traseira tem que ser igual a RF para dianteira, tá? Mas dá para fazer de cabeça. Traseira 4, 8, 1,5. Aqui, ó, essa é a conta. Aí a gente chega então à conclusão que a frequência da engrenagem traseira é 4 Hz. É 4 não, é 3 Hz. Aqui vai dar 12, né? Tá aí. Pronto. E agora o que que eu faço? Se a poliazinha traseira está girando 3 vezes por segundo, essa roda também tá. Tudo bem? Então essa roda aqui, ó, ela faz 3 giros por segundo. Pronto. Tá? E aí, qual que é o lance, né, pessoal? Eu sei que cada giro vale isso, ó, de comprimento. Cada vez que a roda dá uma volta, ela anda isso aqui, a bicicleta, ó. Então agora eu vou fazer uma regrinha de 3. Eu vou falar assim, ó. Em 1 segundo, eu vou tentar fazer de uma vez só. Vamos ver se dá certo. Tomara que eu não erre a conta, ó. Em 1 segundo, a roda diz que dá 3 giros, né? 3 giros são 3 vezes esse valor aqui, ó. 0,7. Quanto ela vai andar em 5 minutos? Que é 5 vezes 60 segundos. Ó, é isso aqui, tá? Delta S vai ficar 300 vezes 3 dá 900 vezes 0,7. Pi. 63. Dá 630 pi. É, isso vai dar metro ou é metro, né? É metro, é porque ali foi 0,7, né? Então é metro. Tá aí. Tem mais um, é. Tem mais umzinho. Esse aqui é legalzinho porque ele mistura o, o conceito de encontro no movimento circular. Acho que eu vou ter que fazer lá do outro lado, tá? 7.
Considere uma pista de ciclismo de forma circular, com extensão de 900 metros e largura para comportar dois ciclistas lado a lado, e também dois ciclistas A e B, partindo do mesmo ponto, do ponto inicial P, nessa pista, dessa pista, e no mesmo instante, sendo que A parte com velocidade de 36 quilômetros por hora no sentido anti-horário e B com velocidade 54 no sentido horário. Então, peraí. Eu tenho uma circunferência, o comprimento dela é 900 metros. Então, por exemplo, se eu precisar achar o raio, eu já. Beleza. Aí eu vou considerar aqui dois carinhas, cada um andando para um lado. O carinha A, ele sai de um ponto com velocidade A de. Eu já vou passar para metro, tá, gente? Por segundo. 10. 36 vale 10. Pronto. Só que daí eu tenho um outro cara, B, que está andando para o outro lado. E a velocidade dele é 54. 30, 18. Dá 15, né? Porque é 36 mais 18. Que 15. Pronto. Deixa eu ver o que mais tá. Beleza. Item A. Despreze pequenas mudanças de trajetória, blá blá. Após 1 minuto de corrida, qual é o ângulo central correspondente ao arco de menor medida delimitado pelas posições dos dois ciclistas? Essa pergunta, quando eu li ela a primeira vez, eu achei ela bem complicada, né? Depois que você vai lendo várias vezes, você vai começando a entender. Vamos ler novamente aqui juntos, ó. Após 1 minuto de corrida, qual é o ângulo central correspondente ao arco de menor medida, ângulo central correspondente a um arco. Ângulo central correspondente a um arco. Guarda essa frase. Qual é o ângulo central correspondente a um arco de menor medida, delimitado pelas posições dos dois ciclistas? Você fica lendo, lendo, lendo e procurando significado. Quais são as posições dos dois ciclistas? Vamos começar por essa pergunta. Eles vão andar 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto que são 60 segundos. Então, olha, vamos fazer uma conta rapidinho aqui. O movimento começou. Os caras começaram a fazer isso aqui, certo? Só que o A, percebe que o A ele é mais lento que o B. Então, se você deixar os dois andando por 1 minuto, o A e o B, cada um vai ter andado uma distância. O A, ele vai ter andado quantos metros, gente? 600. Velocidade, delta S sobre delta T, né? Ó, ele anda 10 metros em 1 segundo. Então, em 60 segundos, ele vai andar 600 metros. Acabou. Esse cara vai andar mais. Esse aqui vai andar 15 vezes 60, dá 600 mais 300, né? Vai dar 900 metros. Tá, agora vamos para volta no círculo. O círculo, gente, ele tem exatamente 900 metros de comprimento. Sendo que o B andou exatamente 900 metros. Então, para o B, passados 1 minuto, o B ele continua aqui, ó. Pá. Ele está na mesma posição que ele estava no momento da saída. Tudo bem? Então, para o B, ele deu uma volta. Uma volta. Mas o A não. O A, ele andou 600 metros de uma circunferência que mede 900. Então dá para fazer uma conta rápida aqui na cabeça e chegar à conclusão de que ele andou 2/3 da circunferência.
né? Circunferência tem 900. Divide divide mentalmente essa circunferência em três arcos. Um, dois, três. Cada arco vai ter quantos metros? 300, não é? Então, se o nosso corpo A, ele andou 600 metros, ele andou 300 mais 300. Ele vai estar aqui, tipo, né? Aqui, ó. Mais ou menos. Tudo bem? Então, veja. O B, ele deu uma volta completa, parou aqui. E o A parou aqui. Agora, observem o seguinte. Se eu traçar, partindo do centro da circunferência, um segmento até o B, eu vou ter o raio, não vou? Vou ter o raio. Se eu fizer a mesma coisa para o A, eu vou ter um raio também. Só que a partir do momento que eu faço isso com os dois pontos, eu passo a ter aqui dois ângulos centrais. Eu tenho um ângulo alfa e eu tenho um ângulo beta. Sendo que a soma dos dois tem que dar 360. Tá bom? O que ele quer que eu calcule agora? Ele quer o beta. Agora vai escutando a frase e vai lendo aqui, ó. Calcule o ângulo central de menor medida delimitado pelas posições dos dois corpos, tá? É bem difícil de entender essa frase, porque ele podia pedir esse outro ângulo aqui, né? Eles são suplementar que fala, né? Quando a soma é 360, é suplementar. Complementar é 90? Não, não é. É replementar essa merda. É 180 que é suplementar, né? Então, quanto que vale esse ângulo aí, gente? 120. Por que 120, professor? Gente, o negócio não mede 900. Isso aqui não é um terço da circunferência? Ó, isso aqui vale 300, ó. Então esse ângulo vale 360 dividido por 3, tá? O beta é igual a 360 sobre 3. Doideira, né, mano? Doideira. E outra coisa, né? Porque isso já é um gancho para para outro item. Se isso aconteceu de verdade, né? Então, tipo, o cara andou uma volta inteira e o outro. Eles se encontraram em algum momento aqui. Hum? Em algum momento o A estava vindo para cá, ó, e o B estava vindo aqui, eles fizeram isso, ó, zoom, se encontraram aqui, tá? Ele vai falar sobre isso aqui nos outros itens. Qual é o instante em que os dois ciclistas se encontrarão pela primeira vez? Tem dois jeitos para resolver essa questão, esse item. Vocês querem um jeito mais rápido ou mais complicado? Ou os dois? Os dois? Qual que é o jeito mais rápido de fazer isso? Você achou esse mais rápido? Tem o mais rápido, eu acho. Velocidade relativa. Ah, não, 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 Carlão, não, não zoa, vai. Parece que eu ofereci quiabo pra ele, sei lá. Falei, Carlos, você quer jiló? Vamos fazer dos dois jeitos? Eu acho que vale a pena a gente fazer dos dois jeitos, tá? Gente, como é que a gente resolvia problema de encontro? Você tinha dois carros, um tava andando contra o outro, ou um a favor, enfim, né? O que que eu fazia? Eu traçava um sistema de referência, colocava uma origem no sistema, identificava para que lado é positivo e montava as equações horárias. Então, aí, quando eu monto as equações horárias, eu igualo elas. Uma coisa que dá para fazer aqui é isso, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar montar as equações horárias dos caras. Só que aí, qual que é o problema, né? Para eu montar as equações, eu preciso criar um sistema de referência na circunferência. O que que eu quero dizer com isso? A minha circunferência, ela precisa ter uma origem, tem que ter um zero, e ela precisa ter um sentido positivo. Isso você escolhe do jeito que você quiser. Como os dois corpos estão partindo daqui, ó,
Eu vou dizer que o A partiu da origem. Eu vou dizer que o A partiu da origem. O A, não, partiu da origem. E eu vou considerar também que o sentido da velocidade do A é positivo. Tudo bem? Agora eu vou começar a montar a equação horária do A. A equação horária do A é S igual a S0 mais VT, não é? É uma equação de movimento uniforme, tá bom? Então, para o A vai ficar S igual a S0 é zero, a velocidade do A é 10. Essa aqui é a velocidade, a equação horária do A. Ó. No instante 1 segundo ele anda 10 metros, no instante 2 segundos ele está no 20, no instante 3 segundos ele está no 30, no instante 4 segundos ele está no 40 e assim vai. Tá bom? Agora eu vou montar a equação do B. Tá? Equação do B. É aqui que a gente precisa tomar cuidado, tá, pessoal? Vamos lá. Ô, gente, no exercício ele está dizendo que o A e o B partiram do mesmo ponto. Só que a gente precisa tomar um cuidado aqui. Por quê? O A partiu de um lado e o B partiu para o outro. Então eu não posso colocar aqui zero. Não posso. Por quê? Porque no momento em que o A e o B saíram, qual era a distância real entre eles? 900 metros. Então é como se o B estivesse no final da estrada. O A está de um lado. Imagina você fazer o seguinte, ó. Pega a bolinha aqui, ó, e corta ela e abre. Se você pegar essa bolinha aqui, cortar ela e abrir, o A e o B estão em um cada ponta da bolinha. É como se o problema fosse uma reta de 900 metros. Um corpo está vindo daqui com velocidade 10 e o outro daqui com velocidade 15. É a mesma coisa. Então, na hora que eu vou montar a equação horária do B, eu tenho que tomar dois cuidados. O primeiro cuidado é colocar aqui 900 e o segundo cuidado é usar a velocidade negativa, porque ele está andando no sentido oposto. Aí, uma vez que você montou as duas equações, eu igualo elas. Eu acho mais foda fazer assim, tá? É mais legal, mas é mais foda. Ó, aí eu ponho 10t igual a 15t, não, não, 900 menos 15t, aqui, ó. Joga o 15t para cá, vai ficar 25, né? 25t igual a 900, t igual a 900 por 5, por 25. Quanto que dá isso? Eu dei uma bugada aqui. Nossa, eu tava pensando uma coisa nada a ver agora. Sabe quando você tá fazendo uma coisa e você começa a pensar em outra do nada? Tá aí. 36 segundos. Essa é uma forma de resolver. Agora eu vou escrever aqui, ó. Pensando em velocidade relativa. Ô, gente, qual que era o lance da velocidade relativa? Eu sei que isso a gente já viu lá no começo do ano, mas vale a pena lembrar. Existe uma coisa na física chamada princípio da equivalência. Esse princípio afirma que dois sistemas que são equivalentes físicos são regidos pelas mesmas leis. Eu sei que isso é muito complicado de você pensar, mas eu vou te dar um exemplo muito mais simples do que eu estou falando. De dois sistemas equivalentes. O nosso problema, ele propõe que situação? Ele propõe que o A anda com 10 no sentido anti-horário, o B anda com 15 e os dois vão se encontrar em algum lugar, certo? A gente pode criar uma situação equivalente a essa. Se eu conseguir criar uma situação equivalente a essa, ela vai ter a mesma resolução.
Então, a minha situação equivalente é a seguinte: ao invés de eu pensar no A andando e no B andando, vamos imaginar que um deles está parado. Um deles. Por exemplo, vamos supor que o A esteja parado. Se o A estiver parado, qual deve ser a velocidade de B para que a situação seja equivalente? Velocidade relativa. Então, eu lembro que um professor falou isso para mim no cursinho que fez uma puta diferença na minha vida. Ele falou assim, mano, você quer entender o que é velocidade relativa? É só pensar o seguinte: na velocidade relativa, tudo se passa como se um dos corpos tivesse parado. Simples. Você para um dos corpos. Você pode parar o corpo que você quiser. Só que lembre-se, uma vez que você parou um, o outro corpo tem que ficar mais rápido nesse caso. Então, ter um corpo 10 e 25 é a mesma coisa que ter um parado, aliás, 10 e 15, né? É a mesma coisa que ter um parado e o outro com 25. Então, ó, como seria o problema se A estivesse parado? Vamos criar uma equivalência física. Bom, se o A tivesse parado, para que a gente torne o problema equivalente, o B teria que ter uma velocidade relativa. Essa aqui é a velocidade que ele tem em relação a o corpo A, certo? Tá. Se o A tivesse parado, quanto seria o delta S que o B teria que andar para encontrar ele? Porque a pergunta é essa, né? Calcule o instante em que os corpos se encontram pela primeira vez. Então, se o A tivesse parado, quantos metros o B teria que andar para encontrar o B uma vez, para encontrar o A uma vez? Ele teria que andar o próprio comprimento da circunferência. Esse próprio comprimento da circunferência é o que eu chamo de delta S relativo. É 900 metros. Pronto. Criamos uma situação equivalente. Agora, o meu problema passa a ser o seguinte: quanto tempo demora para B encontrar o A, sendo que o A está parado e ele está a 900 metros? Pronto. Aí eu faço, ó, a velocidade relativa é igual ao delta S relativo dividido pelo tempo. É bem mais chato de enxergar, mas se você enxerga, você resolve com uma conta só. Aí, então aqui ficaria 25, aqui 900 e o tempo delta T. Tá bom? Fechou? É claro que resolver por velocidade relativa só tem uma limitação, tá? Eu só posso resolver problemas por velocidade relativa se o movimento for uniforme. Se a velocidade varia ao longo do tempo, eu não consigo resolver problema com velocidade relativa, porque eu não consigo calcular a velocidade relativa, né? Ela está variando, tá bom? Beleza. Esse era o item B. C. Ah, tá faltando uma coisa aqui no C, tá? Qual o valor da velocidade angular média do ciclista A? Põe A aí. Qual é o valor da velocidade angular do ciclista A? Puta, que merda, eu não acredito. A gente vai ter que calcular a frequência? Ou o período, né? Pode ser o período também. Tá, já sei. Ô, gente, quanto vale o período do ciclista A? Período é o tempo necessário para ele dar uma volta. Ô, gente, quanto tempo A demora para dar uma volta? 90 segundos. Quer ver, ó? A velocidade do A é o delta S dele dividido pelo delta T, não é?
Eu tenho a velocidade do A, 10. Eu quero saber qual é o tempo que ele demora para dar uma volta. Então, 900 sobre t. O período vai dar 90 segundos. Por que que eu achei o período? Porque agora, com o período, eu posso calcular o ômega. O ômega, pessoal, ele é 2π dividido pelo período. Ou, se você preferir, 2π vezes a frequência. Tá? Que coisa feia, né? Ele manda usar π3 ou não? Eu vou deixar assim, tá? Vai ficar 2π sobre 90 radianos por segundo. 2π dá 180, dá 40, né, graus? Acho que é 40 graus. 40. É, tem que dar 40 graus mesmo. Sabe por que que tem que dar 40 graus, gente? Imagina que a cada segundo ele anda 40 graus. 40, 40, 40, 40, 40, 40. Se ele andar 90 segundos, ele vai andar a quantos graus? 360. Não. 4, né? 4. É 4. Aqui não é. É 4 graus, não é 40. Tá? D. D. Ele quer as acelerações escalar e centrípeta do ciclista B. Os dois estão em movimento uniforme, né, gente? Hum, hum. E aí? Vamos começar pela mais fácil. Gente, vamos pensar assim, ó. Qual é a função de uma aceleração? Aceleração varia a velocidade. Só que existe uma aceleração que serve para variar o valor da velocidade e existe uma outra aceleração que serve para mudar a direção. O nosso movimento, tanto do A como do B, o ciclista está com velocidade constante. Então a aceleração é zero. O módulo da velocidade não muda, não varia. Pronto. Você já... Agora, a centrípeta tem que ter, né? Ó, a centrípeta tem que ter. Vamos calcular o raio dessa chata dessa circunferência aí. Porque eu vou precisar do raio, né? Ó, tá? Vamos lá. Como é que eu calculo o raio? Como eu tenho o comprimento da circunferência, 2πr. Sendo que o comprimento vale 900, então fica 900 dividido por 2π radianos igual a r. Aí agora eu vou ter que colocar aquilo ali, né? Tá, eu vou fazer o seguinte, gente. Vamos colocar o π aqui, senão vai dar merda. Ó, vamos colocar o valor do π aqui, tá? 900 dividido por 6. Eu estou usando 3, tá? Para o valor do π. 900 por 6 dá 300 por 3, que dá... Não, 400. Oi. É que aquela eu vou levar ao quadrado, né, cara? Ah, merda. Você entendeu? Eu entendi o que você falou, mas daria também. Aqui vai dar, gente, 150, né? Esse é o raio da circunferência. 150 metros. Tá. Achando o raio, eu já volto para a aceleração centrípeta. Velocidade elevado ao quadrado. Olha a merda, cara. A velocidade é do ciclista B vale 15, né? Ah, até que nem vai dar tanto não, ó. Ó, isso aqui é a velocidade. O R é 150.
Pronto. Então aqui vai dar 15 por 150 dá 10, aqui vai dar 1,5. Aceleração centrípeta 1,5. Pronto. Uma aceleraçãozinha pequena, né? Então, por exemplo, se você estivesse dentro do carro fazendo essa curva, você quase nem sentiria muito essa aceleração, que ela é muito pequenininha. Isso provavelmente por quê? Porque a velocidade não é tão grande e porque a curva deve ser muito aberta, né? O raio da curva indica, né, o quanto ela é aberta. Então, se a curva tem um raio maior, ela é mais aberta, tá bom? Finito. Movimentos circulares. Finito. Agora a teoria, tá? Vou começar com a lei de Newton.